Então, pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Levi e eu vou apresentar o trabalho que fala sobre a paralisia profissional, o problema da escolha de carreiras pelos jovens no Brasil, que é um tema que eu achei bastante interessante porque ele é um tema bem atual e ele reflete a realidade de muitos jovens. Eu tenho certeza que alguém, pelo menos alguém que já passou durante a fase de escolher qual faculdade faria, teve alguma dúvida, algum questionamento do que fazer, se faria economia, se faria outro curso que seja. E é um problema muito real e que precisa ser falado, e o trabalho do Rodrigo vai falar exatamente sobre isso, à luz da economia comportamental. Então, eu dividi em 4 sessões. A primeira a gente vai falar um pouco sobre o contexto atual da escolha profissional, do mercado hoje, e como é que ele se relaciona à teoria econômica tradicional. Depois a gente vai passar para falar um pouco sobre a economia comportamental de fato e a teoria da escolha, o paradoxo da escolha também. No terceiro a gente vai falar sobre a diversificação das opções e, de fato, o desenvolvimento do trabalho, apontando para essas mudanças que a gente tem visto no mercado de trabalho nos últimos anos. E por fim a gente vai passar por metodologia, conclusão e críticas. Então, escolha profissional e economia clássica. Como a gente viu nas nossas aulas ao longo do semestre, o que diz a teoria tradicional, a teoria da utilidade esperada, é que quanto mais opções a gente de escolha a gente vai implementando, melhor é a satisfação do indivíduo. No entanto, um problema que foi constatado é que os jovens iniciam a carreira tardiamente, apesar de ter muitas opções. Então não há uma lógica, não está batendo o que diz a teoria e o que acontece na prática de fato. E aí a gente o autor constata que essa diversificação de carreiras ele causa a paralisia profissional. Então o que é? O jovem chega, ele tem seus 17 anos, está fazendo o terceiro ano, vai fazer o vestibular, e ele para e pensa o que é que eu vou fazer na minha vida, qual faculdade que eu vou escolher. E aí tem muitas opções e tem aquele medo do arrependimento, o medo de escolher a profissão errada. E aí isso também traz uma dificuldade e um problema econômico real. Porque se os jovens estão demorando a entrar no mercado de trabalho, é força de trabalho que está demorando a ser inserida dentro do mercado, e isso traz uma perda econômica, sim, fácil. Então, falando sobre a economia comportamental e a teoria da escolha, o autor vai passar um pouco, fazer uma revisão bibliográfica sobre tudo, um geral sobre o que fala da economia comportamental, então ele vai falar um pouco primeiramente sobre a racionalidade limitada das decisões do Eric Simon, que foi um dos primeiros, um dos pioneiros na área da economia comportamental, que diz que nós, os indivíduos, temos limitações no nosso processo de decisão. Nós não somos aqueles agentes racionais, ainda que a gente tenha todas as informações, a gente acaba tendo limitações. Então, a economia comportamental e a psicologia ela surge com mais força com Daniel Kahneman, em 79, com a teoria do prospecto. E o paradoxo da escolha e a aversão à perda. E eu coloquei aqui entre parênteses o medo do arrependimento. O paradoxo da escolha do Bert Schwartz diz que quanto mais você vai incrementando de opções, de decisões, isso traz uma carga, um peso. E ao invés do que diz a teoria tradicional de dar mais satisfação, na verdade, esse peso ele traz uma sobrecarga, e o indivíduo ele perde, na verdade, o bem-estar. Ele tem dificuldade de escolher por meio do arrependimento. Então, esse excesso de opções gera a paralisia. E aí eu trouxe também o exemplo das geleias, que a gente viu também durante as aulas, aquele exemplo lá que primeiro colocaram 24 geleias e as pessoas provaram bastante, mas não compravam. Elas compravam mais quando apresentavam cerca de 6 opções. Então, quando você reduz essa gama
costumam tomar decisões e tomar decisões mais assertivas, né? E aí o arrependimento e a tomada de decisão. Então a gente consegue associar de fato que essa teoria está mais adequada ao que de fato ocorre nesse processo de decisão dos jovens na sua escolha profissional, né? E eu tenho exemplos na minha própria família de pessoas que têm dificuldade, às vezes as pessoas tomam decisões, escolhem a carreira e se arrependem e isso é um problema geral, né, de fato. Então você vê que a teoria comportamental está bem alinhada a esse problema. Ela explica bastante esse problema que é presente hoje na nossa realidade, né? E aí o trabalho ele vai avançando, né? Falando um pouco da expansão de opções de carreira que nós temos, né? Então hoje é um mercado de trabalho que é muito mais dinâmico, um mercado de trabalho que é muito mais digital, né? As pessoas que hoje trabalham com marketing digital, isso também é um trabalho de gente que trabalha com redes sociais, né? Com influencers, né? Agora também tem a inteligência artificial, né? Que traz uma gama de opções, vai acabar com algumas carreiras, né? Então isso com certeza também deve trazer alguma preocupação para o jovem que quer inserir no mercado. Será que a minha carreira ela vai ser, a carreira que eu escolhi, ela vai ser acabada pela inteligência artificial ou